Bem, você que está em casa também, que a graça do Senhor esteja aí alcançando a tua vida. Irmãos, é um tema muito interessante, né? Esse tema, integridade na vida pessoal. Eu sugeri esse tema, né? Conversando com o Caio, e eu falei para ele, integridade na vida pessoal. Depois eu fiquei pensando, mas a integridade não é na vida pessoal? Então, seria redundante isso, né? Mas aí eu continuei pensando, mas aí veio outras respostas. Poderia ser integridade na política, poderia ser integridade ministerial, poderia ser integridade na justiça, poderia ser integridade do evangelho, integridade da palavra, né? Então, esse tema integridade, ele tem um leque muito grande, né? E nós vamos trabalhar um pouco essa noite sobre a nossa vida pessoal. E como Michele bem falou no início do culto, isto é uma obrigação do ser humano. Ser íntegro não é obrigação apenas dos evangélicos, não é obrigação apenas nossa, mas é uma obrigação de toda a humanidade. Mas sobre nós pesa um fardo maior, ou uma responsabilidade maior de integridade. Por quê? Porque Cristo é o quê? Nova criatura. Se eu sou nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. Se eu sou nova criatura, por que eu ainda continuo precisando ouvir uma palavra sobre integridade? Porque ainda precisamos de restauração. Ainda necessitamos ser restaurados em algumas áreas. Eu queria começar lendo alguns textos. E esse texto para mim é fantástico. É o livro de Jó, capítulo 1, versículo 8. Jó, capítulo 1, versículo 8. Depois você abre no Salmo 15 e deixa já também marcado 1 Timóteo 4, 12. Eu acho fantástico esse texto e eu vou já explicar por que eu acho fantástico. Depois da leitura eu falo por quê. E eu acho que você também vai entender por quê, antes mesmo de eu falar. Diz assim a palavra de Deus. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Esse texto para mim é fortíssimo. Por quê? Porque não é um testemunho de qualquer pessoa falando de Jó. Se a minha esposa chega para você, chega aqui diante de vocês e diz assim: olha, o meu marido ele é íntegro. Mas talvez essa palavra dela não seja ainda de total confiança. Porque existem momentos do dia que eu estou longe dela. E ela não sabe o que eu estou fazendo nesses momentos. Mas aqui que está dando esse testemunho é o próprio Deus. Que nos sonda, que nos conhece, que conhece a intenção do nosso coração. A Bíblia diz que a palavra nem chegou nos meus lábios e Ele já sabe o que eu vou falar. A intenção do meu coração Ele já conhece. E quando Ele diz aqui, viste o meu servo Jó, Ele estava dizendo para Satanás que vinha de onde? De rodear a terra e passear por ela. Ou seja, Satanás estava passeando pela terra e ele viu Jó. Tanto que a resposta dele é também. Você cercou ele de bênçãos, você cercou ele de bens, você cercou ele de riquezas, né? Então ele também estava vendo a integridade de Jó. Satanás também conhecia a integridade de Jó. Satanás também nos conhece. Ele não é onipresente, não é. Mas ele tem agentes à sua disposição. E a Bíblia diz, Jesus Cristo disse, que o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão, esperando apenas uma oportunidade para nos tragar. Então esse texto para mim ele é fortíssimo, porque é o testemunho do próprio Deus falando de Jó. Um homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Mas, humanamente falando, o que é integridade? Segundo Aurélio, integridade é qualidade de íntegro. É a qualidade de ser íntegro.
inteireza, no sentido figurado, retidão, imparcialidade, inocência, pureza, castidade. Podemos acrescentar ainda honestidade e honradez. Este é a visão humana, né? A visão de qualquer pessoa sobre integridade. Então, olhando na visão humana, alguém que trai a sua esposa, alguém que é desonesto em algumas coisas, ele ainda pode ser tido como íntegro. Por quê? Porque ele não vai, as pessoas que vão elogiá-lo, não vai olhar na sua totalidade, mas vai olhar apenas superficialmente. Então, eles podem considerar algumas pessoas íntegras. A gente vê isso no meio da política. Quantas pessoas, eles mesmos não se auto-intitulam íntegros. E outros, os comparsas, Não, ali é uma pessoa íntegra, uma pessoa do bem, é uma pessoa séria. E quando na verdade a gente sabe que eles estão longe disso. Eu creio que o conceito de Deus sobre integridade é muito superior ao nosso. O conceito de Deus sobre superioridade vai além disto aqui. Vai além da retidão, vai além da inocência, da pureza, vai além da honestidade, vai além disso. Tudo isso faz parte do conjunto. Mas, biblicamente, e nós vamos ver nessa noite sobre isso, ele vai além. Para sermos pessoas íntegras, numa ótica mais profunda, precisamos observar alguns pontos. Vamos para o Salmo 15. Salmo 15. O título do Salmo é Cidadão dos Céus. Você acha que alguém que não é íntegro poderia ser cidadão dos céus? Salmo de número 15. Diz assim, é o salmista perguntando ao Senhor, e o Senhor dá a resposta para ele. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. E o que jura com dano próprio e não se retrata. O que empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita, o que não empresta o seu dinheiro com usura e nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será abalado. O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Este habitará no santo monte. Este habitará nos átrios do Senhor. Vamos para 1 Timóteo 4. Paulo escreve a Timóteo. Timóteo é um jovem e Paulo escreve a ele, dando instruções para ele. E essa palavra aqui, ele fala diretamente para Timóteo, não é? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Lembre que uma das interpretações, do Aurélio é o quê? Pureza. Para a integridade. Pureza, castidade. Então, Paulo está dizendo aqui para que Timóteo seja íntegro em todo o seu procedimento, em toda a sua vida, em todo o seu caminhar. Então, irmãos, para que eu tenha, para que sejamos pessoas íntegras, de uma forma mais forte, de uma forma mais espiritual, de uma forma mais agradável diante de Deus, nós precisamos fazer o quê? Observar as Escrituras, observar a palavra de Deus.
precisamos obedecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, quando nós vamos ser batizados, né? Quando somos interrogados sobre o batismo, lá, dizemos assim, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Ela é a única regra de fé e prática. Eu não preciso de mais nada para me orientar. Ela é uma bússola para nós. Ela é a nossa bússola. Ela é que nos mostra a verdade, ela é que nos mostra o caminho, ela é que nos mostra se estamos falhando, se estamos pecando. Ela é que nos mostra se estamos sendo íntegros ou não. A integridade não é quando as pessoas estão me vendo. A integridade é quando eu estou sozinho lá no meu quarto. A integridade é quando eu estou sozinho em algum local. Porque eu não sou íntegro para mostrar às pessoas que sou íntegro, mas eu sou íntegro porque Deus me convenceu, porque Deus me resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então eu devo ser íntegro por obediência ao Senhor, por obediência a Deus, e não para fazer média dentro do povo. E não para que as pessoas batam nas minhas costas e digam assim, puxa, você é o cara. Aliás, eu sempre digo que eu tenho muito medo de tapinha nas costas. Tenho muito medo de tapinha nas costas. O que é tapinha nas costas? São os elogios. Tenho medo não pela pessoa que está me elogiando ou que está batendo nas minhas costas. Eu tenho medo de mim mesmo. De achar que sou alguém. De achar que sou o cara, que sou o bom. Eu tenho medo de que esses tapinhas nas costas me leve a achar que agora eu estou tranquilo. Não. Quando recebermos um elogio, devemos depositar diante do Senhor. Senhor, a glória é tua. Foi o Senhor que me capacitou. Foi o Senhor que me fez assim. Foi o Senhor que me deu o dom. Foi o Senhor que me ensinou. Foi o Senhor que colocou as palavras nos meus lábios. A glória é do Senhor. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Tudo é dele. Tudo vem dele. E tudo é por ele. Então, precisamos obedecer à palavra de Deus. E eu quero citar alguns textos que aparentemente não tem nada a ver com integridade, mas, volto a dizer, não tem para o mundo, mas para nós que somos salvos, é o caminho para a integridade, da obediência à palavra. E o primeiro ponto para mim aqui é Mateus 5, versículos de 43 a 46, quando Jesus está lá dando o sermão e ele fala nas bem-aventuranças, né, sobre amar. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tedes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Então, Jesus Cristo está ensinando aos seus discípulos, e está nos ensinando também, que nós devemos amar, não apenas aquele que nos ama, mas amar os nossos inimigos. Amar aqueles que nos perseguem, amar aqueles que tentam nos derrubar, amar aqueles que tentam que nos caluniam, né? Devemos amar estas pessoas. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e nem sangue. Ou seja, a nossa luta não é contra pessoas. A minha luta não é contra aquela pessoa lá do meu trabalho que me persegue, não. A minha luta não é contra o professor lá da universidade que tenta me confrontar, não. A minha luta é contra quem está por trás dele. É contra os principados e potestades. Essa é a nossa luta, na região espiritual. Então, quando alguém vem contra mim, alguém se levanta contra mim, eu devo estar em casa orando por aquela pessoa, para que Deus liberte ela, para que Deus salve ela, para que Deus transforme a sua vida, para que Deus mostre para ela que ela está no caminho errado. E não vá confrontá-la, e não vá para o embate com ela. É muito difícil isso, viu? Principalmente para quem tem um gênio, né?
para quem é sanguíneo, para quem tem o temperamento de Pedro, né? Do Pedrão lá, que puxa logo a espada e vai decepando a orelha do camarada. É muito difícil, mas não é impossível. Devemos amar a quem se levanta contra nós, porque esta é a vontade de Deus, porque este é o ensinamento de Deus. Eu vou, durante essa palestra, eu vou estar citando alguns exemplos pessoais, né? Se me permitam citar alguns exemplos de experiências que eu vivi, né? Como buscando de Deus uma vida íntegra, né? Buscando de Deus, procurando ser íntegro, procurando dar testemunho do Evangelho na minha vida. Eu lembro que existia um rapaz que trabalhava comigo, que desde o momento que eu entrei, eu trabalhei quase 15 anos em uma empresa. Desde o primeiro momento que eu entrei naquela empresa, que ele se desgostou de mim, porque ele queria se aproveitar de mim num serviço, e eu não quis fazer, porque não era obrigação minha, era dele. E eu tinha 19 anos de idade, mas já estava entendendo, né, que ele estava querendo se aproveitar de mim. E aí eu me neguei a fazer o que ele queria. E aí ele disse que ia falar com o gerente, que o gerente tinha mandado. Foi o gerente que mandou. E aí eu fiquei olhando para ele, e uma pessoa por trás dele fez assim, e disse: mentira. Disse que era mentira. E eu confiei nessa pessoa, que estava por trás dele. Disse: rapaz, eu não posso não, eu não venho não. Eu vou falar com o gerente. Tá certo, pode falar, mas eu não venho não. E a partir daí eu arrumei um inimigo dentro lá da empresa. Foram quase 15 anos de perseguição. Vocês não têm noção do que ele fez, de coisas que ele fez para me prejudicar, de coisas que ele dizia na frente dos outros. O irmão aí, o pastor, sabe? E me criticava, e foi muito difícil. Mas no momento em que eu comecei a orar por ele, comecei a orar, colocar ele diante de Deus. E ele passou por um problema muito sério familiar. E sabe o que ele fez? Veio atrás de mim para orar por ele. Se eu tivesse entrado no embate, se eu tivesse discutindo com ele, brigando com ele, será que ele viria atrás de mim para pedir oração? E ele veio atrás de mim, conversou, me contou o problema dele, e era muito sério mesmo. E ele falou comigo e eu disse: eu vou orar por você. E aí nós oramos por ele, o problema foi resolvido, ele mudou, né? Ficou bem, e de repente ele voltou a toda aquela situação novamente, e ainda pior. Ele começou a vir para a igreja, começou a frequentar a igreja, aí de repente deixou de vir, aí não fumava, começou a fumar, começou a sair, e aí foi que ele começou a me perseguir mesmo, né? E ainda foi pior, mas eu continuei orando por ele, pedindo a Deus pela vida dele. Há poucos dias eu ouvi dizer que ele hoje é crente e frequenta, né, uma igreja, graças a Deus, ele está servindo ao Senhor. Mas não é fácil. A nossa carne quer rebater, a nossa carne quer enfrentar, a nossa carne quer, se a gente é humilhado, a gente quer humilhar de volta, né? E aí deixa se a gente interpreta errado, irmãos. Deixa que a gente lê assim: os humilhados serão exaltados, né? O que é que a gente entende disso? É que se alguém me humilhar, aí eu vou ser exaltado. Mas o texto não diz isso. A verdade é: aqueles que se humilham serão exaltados. Sou eu me humilhando. Quando ele me ataca e eu vou a ele e faço bem a ele, eu estou me humilhando. E a exaltação que vem de Deus. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. É Deus que nos exalta. A exaltação não vem de homens, mas eu preciso obedecer à palavra, para que eu tenha integridade na minha vida. Segundo ponto, devemos perdoar. Em Mateus 18 diz: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Pedro acha que está exagerando, né? Meu irmão vai pecar contra mim 7 vezes e eu preciso perdoar ele 7 vezes? Daí Pedro era exagerado, né? Mas aí Jesus surpreende Pedro.
e disse para ele: eu não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Pedro, 7 vezes é pouco, Pedro. Você precisa perdoar, é 70 vezes 7. E há uma tradução e um texto que diz que por dia. 70 vezes 7 por dia. Você já fez aí a conta? Quantos dá? Me parece que 490, né? 490 vezes por dia. A pessoa pecando contra você e você está perdoado. Está perdoado. Está perdoado, 490. Está perdoado, 489. Está perdoado, 488. Não é assim não, irmãos. O que Jesus está querendo dizer é que não tem limites. Não tem limites para o perdão. Olhe para você. Quantas vezes você pecou e pediu perdão a Deus? Será que os 490 vezes não seria já ultrapassado? Quantas vezes nós pecamos contra Deus e Ele nos perdoa? Então devemos perdoar o nosso próximo, não importa o que ele fez comigo. Ah, o senhor não sabe o que ele fez comigo. Eu nem quero saber, né? Isso é uma coisa tua e de Deus e com a pessoa. Mas se eu quero servir ao Senhor, se eu quero ter acesso a Deus, eu preciso perdoar. A Bíblia olha, de relance aqui é a única determinação condicional que eu vejo que Deus fala. Se você não perdoar, você também não será perdoado. Eu não me lembro de outra coisa que Deus diga para a gente: se você não fizer isso, você também, a não ser o perdão. Se você não perdoar, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará. Imagina você entrar na glória com o coração manchado, sem perdoar o pai, a mãe, o irmão, o marido, a esposa, o vizinho, o filho. Como vai ser isso? O salmista disse: enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos envelheceram. A falta de perdão é um pecado. E nós precisamos perdoar para termos uma vida íntegra diante de Deus. Jó demonstrou isso quando a gente lê o livro todo e os amigos dele, o tempo todo acusando ele. Mas a Bíblia diz que Deus mudou o estado de Jó quando? Quando ele orou pelos seus amigos. Quando ele estava perdoando os seus amigos. Quando ele estava apresentando os seus amigos diante de Deus. Pedindo a Deus pela vida deles. Aí Deus mudou o estado de Jó. E olha que Jó já era íntegro. Foi no início, foi antes da provação que Deus disse que ele era um homem íntegro e reto. Não foi depois da provação não, foi antes. Mas a Bíblia diz que Jó, no final de tudo, disse assim: eu te conhecia só de ouvir falar. Puxa vida, se antes de ouvir falar ele já era o que era, imagina agora, depois da provação. O apóstolo Paulo diz que nós devemos dar graças a Deus por sermos provados, por passarmos por tribulações, por passarmos por provações. Por quê? Porque essas provações vão nos aproximar de Deus. Claro, e tem pessoas que se afastam, né? Mas por quê? Porque não temem a Deus. Porque não têm o temor a Deus. Se nós tememos a Deus, quanto mais provações nós passamos, mais nós buscamos a Ele, mais nós procuramos a Ele. Então devemos perdoar. O segundo tópico, como ter integridade na vida pessoal, é andar em espírito. Precisamos andar em espírito. O apóstolo Paulo, ele adverte aos Efésios, ou melhor, aos Gálatas, que eles devem andar em espírito. Como? Ele também fala a Tessalonicenses. Em 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. O primeiro passo para eu andar em espírito é oração. Orar sem cessar. Orar em todo o tempo.
Aí a pergunta é, como é que eu vou orar sem cessar? Como é que eu estou dirigindo e vou estar de olho fechado? Eu estou trabalhando e estou... Não, orar sem cessar é você estar o tempo todo ligado em espírito a Deus. O seu pensamento, a sua vida está o tempo todo ligada a Deus. Irmãos, se nós vivêssemos assim, nós pecaríamos menos, ou talvez nem pecássemos. Se a gente tivesse a consciência de que o Espírito Santo está dentro de nós o tempo todo, a gente deixaria de fazer tanta coisa, a gente deixaria de olhar para tanta coisa, a gente deixaria de pegar tanta coisa, a gente deixaria de pensar tanta coisa. Acho que é o Salmo 19, o final do capítulo, diz que sejam agradáveis a ti, Senhor, os meus pensamentos. Que os meus pensamentos sejam agradáveis na tua presença. Pensando nisso, imagina se o que você passou o dia todo pensando e fazendo, só pensando, vamos estar fazendo não, só pensando. Imagina se alguém projetasse teus pensamentos num telão. Aquilo que você pensou o dia todo, será que você estaria de peito erguido assim, olhando para ele? Ou você fugiria? Ou você esconderia o seu rosto de vergonha por tantos pensamentos errados que a gente tem? A Bíblia diz que nós pecamos mais por pensamentos do que por atitudes. Nós pecamos mais por pensamentos do que por atitudes. Quando a gente deixa de fazer o bem, a gente comete pecado. O apóstolo Paulo diz que aquele que sabe fazer o bem, ou aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Tem alguém passando necessidade, você sabe que aquela pessoa está passando necessidade, você tem condição de ajudar aquela pessoa, mas você diz, não, eu não tenho. Deixa que Deus levante outra pessoa. Você está pecando. É o pecado da omissão. Você está se omitindo de fazer algo por alguém. E às vezes a gente peca por omissão, por não falar algo que deveríamos falar. Sabe, às vezes a gente está no trabalho, às vezes a gente está até na fila do banco, em algum lugar qualquer, e alguém começa a abrir o coração e falar da angústia dela, começa a falar dos problemas dela, e a gente sabe a resposta para ela e a gente fica calado. Estamos pecado da omissão. A gente pode dizer para ela, olha, tem uma solução para ti. Existe uma saída para você. Existe alguém que pode te ajudar e apresentar a Cristo a essa pessoa, mas a gente fica calado. A gente fica com vergonha. A gente não sabe se a pessoa vai aceitar a palavra da gente. Não importa se ela vai aceitar ou não. O importa é que você dê a solução para ela e você vai apresentar a ela. Se ela vai querer ou não, o problema é dela. Precisamos andar em espírito, orando o tempo todo. E para que eu ande em espírito, nós precisamos buscar o Espírito Santo. Precisamos buscar de Deus isso. E devemos ter em nós o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? O apóstolo Paulo fala para os Gálatas, dizendo: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então, se eu ando em Espírito, é o natural. A minha carne, ela é tendenciosa para o pecado. A minha carne, ela tende ao pecado. Mas o Espírito que habita em mim, ele luta, ele milita contra a carne, ele briga contra a carne. Ele começa a mostrar para mim que eu devo buscar a palavra de Deus, que eu devo buscar andar em novidade de vida, que eu devo ter uma vida íntegra. O Espírito que habita em mim, ele luta, ele briga contra a carne, tentando me convencer a fazer a coisa certa. Ou me convencendo, melhor dizendo.
O Espírito Santo é quem me convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem me convence. E aí o Espírito Santo está batalhando. Vem o lance do pecado e o Espírito Santo diz, olha, a palavra de Deus diz assim. E a palavra de Deus está em mim. Então, eu preciso ter o fruto do Espírito para poder discernir o que fazer nas horas da angústia, nas horas em que me apresenta as facilidades do pecado. Eu preciso ter o Espírito Santo, eu preciso dar lugar ao Espírito. Eu preciso deixar que o Espírito Santo ganhe a batalha e não o interrompa. Tem outro texto que a gente também, olha, crente ama deturpar textos, né? E eu digo o seguinte: toda vez que você usar um texto bíblico para justificar seu pecado, você está fazendo a exegese, né? Exegese mesmo, é burrice mesmo. Você está cometendo uma heresia, porque nenhum texto bíblico justifica o teu pecado. Não existe nenhum texto bíblico para justificar a sua falha, né? Aí a pessoa diz assim, a carne é fraca, né? A carne é fraca. Aí o outro tentando se justificar, diz, mas o Espírito é forte. Está todos os dois errados. Não é que o Espírito não seja forte, mas o texto não diz isso. O texto está falando de outra coisa. Primeiro, quem foi que disse que a carne é fraca? E que hora foi que ele disse? Quem disse foi o próprio Jesus Cristo. Aonde? Lá no monte, quando ele chamou os discípulos para orar. Enquanto ele estava orando, os discípulos estavam dormindo. Aí Jesus vem, quando eles dormiram, e diz, a carne na verdade é fraca. Ou seja, a carne precisa do descanso. A carne está cansada e está com sono. Então, ela precisa, então ela é fraca. Não é para pecar. Não é isso, o texto não diz isso. Mas o espírito precisa estar pronto, ou seja, eu preciso renunciar o sono para orar e fortalecer o meu espírito. Esse é o sentido do texto. Orar e vigiar, porque vocês não sabem a hora que vem o tentador. Lá em Mateus, lá na oração do monte, lá quando Jesus, no Getsemane, quando ele está lá orando, vai lá, lê o texto. Então é nesse momento que ele fala que a carne é fraca e o espírito precisa estar pronto. Ou seja, a carne é fraca, ela precisa do descanso, ela precisa do repouso, mas o espírito precisa estar pronto. O seu espírito, não é o espírito de Deus, ele já está pronto, o espírito de Deus. Mas o seu espírito precisa estar pronto. E como é que o meu espírito está pronto? Através da oração. Renunciando o sono para buscar a Deus, para orar. Terceiro ponto. Como ter integridade na vida pessoal? Tendo uma mente sadia. Tendo uma mente sadia. Eu já falei aquele, não tinha nem colocado esse texto aqui, mas falei dele, né, no Salmo 19, que diz que sejam agradáveis, Senhor, diante de ti, os pensamentos da minha cabeça. Como é que eu posso ter uma mente sadia? Como é que eu posso ter a mente de Cristo, né? Buscando a palavra de Deus. O salmista diz lá no Salmo 119, 11, a tua palavra guardei lá na estante, para depois eu ir lá buscar. É isso que diz a palavra? A tua palavra escondi aonde? No meu coração. O pastor Paulo César, né, do Grupo Logos, ele faz coração. O coração aqui é a mente. A tua palavra escondi na minha mente, no meu coração escondi. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Então, para que eu tenha a minha mente, para que eu tenha uma mente sadia, eu preciso guardar a palavra de Deus no meu coração. E como é que eu guardo a palavra de Deus? Lendo. Só há uma forma, não tem outra, não existe outro milagre. O Espírito Santo não vai colocar na sua cabeça, não. Se for analfabeto, aí alguém vai ler para você. Eu lembro de um irmãozinho lá de Boqueirão, o irmão Luiz Antônio, presbítero Luiz Antônio, da Igreja Batista. Ele, aliás, presbítero não, ele era diácono, porque a Igreja Batista não tem presbíteros. Era diácono Luiz Antônio.
E ele era evangelista. E ele dizia assim: eu sou um preto velho, analfabeto de pai e mãe. Não tinha os dentes da frente, né? Mas pregava. Ele lia a Bíblia. Às vezes, uma vez eu cheguei perto dele, ele não sabia ler, na verdade ele era analfabeto. Mas ele pegava a Bíblia e abre a Bíblia em tal canto, tal, e eu chegava perto dele, às vezes a Bíblia estava de cabeça para baixo. Mas ele citava o texto todinho. E ele dizia: eu sou analfabeto, eu não sei porque ele pegava a Bíblia. Mas ele citava o texto todo. Alguém lia para ele e ele decorava. E ele pregava, olha, nos retiros da nossa igreja, quando ele ia, aí tinha as divisões de palestras, chovia dos jovens para ouvi-lo. Universitários, estudantes, ouvindo um analfabeto pregando. Por quê? Porque a mente dele estava cheia da palavra de Deus. Porque tinha na mente dele, no coração dele, a palavra. E era muito bom ouvi-lo. Era muito gostoso ouvir os seus testemunhos, ouvir a palavra que ele pregava. E ele pregou algumas vezes aqui na igreja. Já está na glória com o Senhor. Guardando a palavra de Deus, né? A tua palavra escondi. Também meditando na palavra. É assim que eu vou aprender, como falei. E eu quero usar o texto de Josué 1:8, né? Que é muito conhecido nosso. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu estava certa vez em um determinado local e a pessoa levantou uma questão e começou a perguntar, querendo a minha opinião sobre determinado assunto. E aí eu falei para ele: olha, a Bíblia diz isso aqui. E ele disse: peraí, eu já sei o que a Bíblia diz, eu quero saber o que é que você diz. E eu disse: eu não posso dizer nada diferente do que a Bíblia diz. Eu não tenho nenhuma opinião sobre isso, a não ser aquilo que a Bíblia diz. Se eu disser qualquer outra coisa aqui, eu vou estar sendo herege. Se eu disser qualquer outra coisa aqui, eu vou estar fugindo da palavra de Deus. Então, se a Bíblia já diz, eu não tenho o que dizer, é só repetir o que ela diz. Se a Bíblia diz que o inferno é assim, então é assim que é. Não é como você está dizendo que o inferno é aqui. Se o inferno fosse aqui, para que céu? Se isso aqui fosse o inferno, para que céu? Ou tem alguém querendo ir embora daqui? Tem alguém querendo morrer? Claro que a gente tem a consciência de que o inferno não é aqui. Mas existem pessoas que acham que aqui é o inferno. Existem pessoas que acham que aqui é o inferno. Então, nós precisamos meditar na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus quem vai nos elucidar, é quem vai nos ensinar, é quem vai nos mostrar o caminho, é quem vai nos mostrar como ser íntegros perante o Senhor e perante a sociedade. Precisamos guardar a palavra no nosso coração. Precisamos também falar sempre a verdade. Precisamos falar a verdade, mesmo que a verdade nos traga dano. Foi o que nós lemos no Salmo 15. Ele fala a verdade mesmo com dano próprio. Precisamos falar a verdade. Mateus 5,37, no Sermão do Monte, Jesus fala: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disto é de procedência maligna. Esse é outro texto que a gente confunde um pouco, né? Seja o vosso falar, às vezes a gente lê rápido demais. Mas vamos pausar essa leitura. Como é que diz aqui o texto? Seja o vosso falar sim, sim. Não é sim, sim, não, não. Seja o vosso falar sim, sim. E o não, não. Quando for sim, é sim. Quando for não, é não. Ou seja, não é para mentir. É para falar a verdade. Foi você? Sim. Aí você diz não. Mas foi sim. O texto está dizendo isso. Seja o vosso falar sim, sim. E não, não. Se não foi, não foi. Se foi, foi.
Devemos falar a verdade, mesmo com dano nosso. Eu lembro que eu estava fazendo seminário e desde a minha adolescência, quando eu tinha, acho que 19, 20 anos, eu entendi que colar era pecado. Né? Eu entendi que colar era desonestidade, porque eu estava demonstrando para o professor uma coisa que eu sabia, uma coisa que eu não sabia. Então, quando o professor corrigia a minha prova, que eu tinha colado, ele estava me dando uma nota que eu não merecia. Por quê? Porque eu colei. E eu tomei consciência disso, e aí eu passei a não colar mais na escola. Né? Então, quando eu não sabia, eu entregava a prova e saía logo. Tinha prova de eu tirar 0. Né? Por quê? Porque eu não tinha estudado. Então, eu não ia, às vezes eu ficava lá esperando cair do céu, eu não ia cair nunca. Então, o que aconteceu? Eu estava já tomando essa decisão e aí eu digo assim, mas eu não gosto de estudar, então eu vou estudar para sair da escola. Né? Já que eu não gosto de estudar, eu vou estudar para sair, para terminar logo. Então, aí me dediquei ao estudo, terminei o ensino médio, né? Na época era o ginásio. Terminei, parei. Em 2003, terminei em, acho que 93, não, 89, 88. E aí, voltei a estudar em 2003, no seminário. Fui fazer seminário. Já estava com mais de 15 anos de parada, né, de estudar. Aí fui fazer seminário. E eu lembro que já no final do curso, a professora Marizes, acho que não sei se a irmã Marizes ainda é missionária, ainda dá aula no STEC. E eu lembro que a média era 7, e eu precisávamos, eram 3 provas, né, eram 21 pontos. E eu tinha tirado 10 na primeira prova, e tinha tirado 9 na segunda, e só faltava 2 pontos para eu ficar na média. E aí eu me despreocupei e me dediquei a outras matérias. E não estudei a matéria dela. Quando cheguei na prova, cadê que eu sabia as coisas? Aí eu digo, pronto, eu só preciso de 2 pontos, e nem 2 pontos eu vou tirar. Aí fiz a prova pelo que eu estudei, a lidazinha que eu tinha dado, pela aula que eu tinha assistido, fiz a prova. Tinha 2 questões que eu lá, eu digo, pronto, essa aqui já me dá os pontos que eu quero. Mas eu não estou seguro delas. E aí foi o que eu fiz. Colei. Puxei o caderno, a Marisa estava sentada lá, uma pessoa foi lá na frente, conversou com ela, eu, no seminário, presbítero, casado, pai de 2 filhos, dizendo a eles que não colasse, pregando para os jovens, dizendo que era pecado colar, e lá, colando. Mas eu tinha que garantir, né, pelo menos 2 pontos. Aí fiz, botei lá. E aí entreguei a prova para ela e desci. Mas eu desci sem ver nada. Parece que eu não estava descendo, eu não sei nem o que era que eu estava descendo. E normalmente, quando terminava as provas, quando terminava as aulas, eu descia, corria, pegava o ônibus para ir para casa. Nesse dia eu fiquei meio atarentado, eu digo, meu Deus, foi o que eu fiz. E aí eu fui tomar água. E quando eu estava tomando água, a Marisa veio descendo. E eu me virei, olhei para ela e disse, irmã Marisa, vem cá. Ela disse, diga, meu filho, essa questão tal e a questão tal da minha prova, anule elas, porque eu colei. E ela só fez assim para mim e saiu. E eu tirei 3 ou foi 2 da prova. Foi exatamente a nota que precisava, um pouquinho mais. Então, nós precisamos ser verdadeiros. Precisamos falar a verdade. Eu não ia me sentir em paz sabendo que eu tinha colado numa prova e tinha sido aprovado por uma cola. Mesmo que não tivesse, por exemplo, se eu tivesse tirado um 5, né? Mas aquelas 2, mas mesmo assim, eu não estava sendo íntegro. Eu vacilei. Mas a integridade nos leva à correção. Quem quer ser íntegro, confessa o seu pecado. Quem quer ser íntegro, confessa a sua fraqueza. Quem quer ser íntegro, volta ao ponto de partida para corrigir os seus erros. Por fim, como ter uma vida íntegra? Guardando na nossa mente, guardando a nossa mente
Em Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o quê? Que ocupe o vosso pensamento. O que é que está ocupando o seu pensamento? O que é que tem ocupado a sua mente? O apóstolo Paulo fala lá para os filipenses: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se nós agirmos assim, meus irmãos, nós teremos uma vida íntegra. Se nós agirmos desta forma, de acordo com a palavra de Deus, quem sabe um dia Satanás ouvirá de Deus o que ele ouviu de Jó. Visto o meu servo Caio, visto o meu servo Micael, visto o meu servo Daniel, visto a minha serva, né, Raquel, viste o meu servo, oxalá Satanás ouça isso da boca de Deus sobre nós. Devemos buscar ao Senhor em todo o tempo. Integridade da vida pessoal vai muito além dos conceitos humanos, dos conceitos da sociedade. Como eu falei no início, para ela, o adúltero, o idólatra, o mentiroso pode ser considerado uma pessoa íntegra. Mas para Deus, esta integridade é podre. Essa integridade é nula. Uma pessoa íntegra sabe amar, sabe perdoar, anda em espírito e sabe como ocupar a sua mente. Amém? Que o Senhor nos abençoe